polêmicos do Brasil, a maconha. O assunto voltou à tona e à toda nos últimos dias, com a intensa movimentação em vários estados do país, numa luta organizada pela descriminalização e legalização da marihuana, como é também chamada maconha, entre centenas de outros nomes. A Marcha da Maconha, no mês passado, também virou notícia nacional. Em São Paulo, houve forte repressão da Polícia Militar. No Rio de Janeiro, 5.000 pessoas saíram às ruas, na orla de Ipanema. Em Belo Horizonte, as manifestações foram mais tímidas. Ao mesmo tempo, como se sintonizado com as manifestações, entrou em cartaz o documentário Quebrando o Tabu, do cineasta Fernando Gosten, em que o principal protagonista é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o tucano na linha de frente pela descriminalização do fumo. Antes de começar o nosso debate, vamos ver um trailer do Quebrando o Tabu. Pois é, na nossa lei, qual é o principal ponto que deve ser mudado, na sua opinião? Não estaríamos facilitando a vida e o trabalho do traficante? Só quem é burro que não muda de opinião diante de fatos novos, né? Eu não tinha consciência da gravidade, né, e do que significava essa questão naquela época, como tem hoje. Isso tem riscos. Pode dizer, olha, por que fulano de tal está se metendo nesse assunto, o senhor devia estar em casa cuidando dos bisnetos, né? Prohibición absoluta o permiso absoluto. Tiene ahí en el medio de la prohibición o de la legalización total, hay en el medio posibilidades que no conocemos. Isso é considerado uma doença. Você não pode pôr na cadeia uma pessoa que está doente. No futuro nós vamos olhar para isso e dizer, olha que absurdo que eles faziam no passado. Pegavam uma pessoa que usava droga e trancavam na cadeia. Realmente a droga é fantástica, você vai gostar. Mas cuidado, hein? Porque você não vai poder decidir mais nada. Basta isso, basta isso. Pensar num mundo livre de drogas é uma coisa utópica. Não houve até hoje na história. Agora, você pode reduzir o dano que a droga causa às pessoas e à própria sociedade. If you can't control drug use in a maximum security prison, how could you control drugs in a free society? Mas não tragou. Muito bem, voltamos aqui para o debate com convidados especiais. Anderson Marques, advogado criminalista, pós-graduado em Ciências Penais, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, professor de cursos preparatórios para concursos públicos, membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB-MG, Organização da Ordem dos Advogados do Brasil, MG, de Minas Gerais, palestrante da Escola Superior de Advocacia. Nilo Victor do Carmo, militante da Marcha da Maconha, filiado ao PCdoB, não está militando muito ultimamente, você me disse, né? E ex-diretor da UMES BH, União Municipal de Estudantes Secundaristas, atualmente gerente administrativo em uma rede de supermercados. Carlos Alenquer, publicitário e colunista da revista Fato Relevante. Ricardo Wagner, professor de História, personalidade boêmia de Belo Horizonte. Você gosta de falar disso, né? Gosta de falar disso. Bom, gostei. Vamos começar o nosso debate com o Vitor. Vitor, hoje, inclusive, o Fernando Henrique Cardoso, que é o protagonista ali do filme, está comemorando o aniversário lá em São Paulo. Exatamente. 80 anos. 80 anos, né? Ele fez o dia 18. Você acha que ele está puxando um lá? Não está não. Ele já disse, né, que fumou maconha. Há pouco nós vimos a declaração dele, que ele disse que já teve contato com pessoas que usavam, mas ele mesmo se diz que não teve contato. Fumou, mas não tragou. Esse foi o Clinton. Todo ex-vice-presidente fala isso. Mas na verdade, os 3 últimos ex-presidentes americanos declararam que fumaram maconha. Na verdade, o Fernando Henrique Cardoso é seu colega, né? Ele é o âncora do filme. O filme é memorado nele, ele que distribui as falas todas do filme. Você tem um grande companheiro de trabalho, viu? Grande companheiro de trabalho. Vitor, e essa questão, essa luta pela legalização, logicamente que você apoia, militante, mas aqui em Belo Horizonte, isso está pegando, isso tem pega?
Olha, o movimento cresceu um pouco aqui em Belo Horizonte, mas por nós estarmos em um estado muito conservador, né, BH é uma cidade muito tradicional, as pessoas ainda têm medo de serem vinculadas a esse assunto. Né? Acredito que muitas pessoas poderiam ter ido à marcha esse ano, tivemos um número de aproximadamente 1.000 pessoas, eu considero um número muito baixo. Né? Foi na Praça da Estação 7, dia 7 de maio, né? Na 7 de maio, começou na Praça da Estação, paramos na Liberdade, na Praça da Liberdade, né? Mas eu considero que, de certa forma, foi vantajoso, porque nós conseguimos fazer o debate à sociedade, que é a nossa real intenção. Né, que a sociedade debata, que a sociedade reflita sobre, né, quais seriam as vantagens da legalização, o que a proibição nos trouxe de benefício, né, durante esses quase 100 anos de proibição. Benefício? Não, né? No caso, a proibição traria de benefício para a sociedade. Quando eu digo benefício, por quê? Qual seria a real intenção da proibição? Proibir o uso e a venda, e ela não atinge os seus reais objetivos. Né? Então, ela é ineficaz. Né? Falando um pouquinho da planta em si, né, a proibição em si ela já é incoerente pelo seguinte: nós proibimos uma planta chamada cannabis, que é de onde tiramos a maconha, que tem várias utilidades ao ser humano. Inclusive medicinais. Né? Medicinais, industriais, podemos fazer papel, tecido, combustível. E aí você proíbe utilizar tudo isso para impedir o uso recreativo. O uso recreativo existe e deixamos de utilizar o uso medicinal, o uso industrial, então é extremamente incoerente. Né? Então a nossa intenção, já que não conseguimos acabar com esse vício, pois acabar com esse uso, né, isso é um problema cultural. O uso da maconha, existe uma cultura por trás disso. Tem o deputado paulista, Paulo Teixeira, é o líder da Câmara do PT. Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira está apresentando um projeto, ele disse agora, eu li, que em setembro o PT como um todo deverá endossar esse projeto. Já ouvi falar Nesse projeto ele defende a liberação do uso e o plantio de pequenas quantidades para uso particular. Essa que é a luta? Está sintetizada nesse projeto? Carlos, eu só corrigi um pouquinho. A palavra liberação, essa palavra, ela confunde poucas pessoas, né? Quando você diz liberação, as pessoas acham que todo mundo vai sair fumando nas ruas, fumando maconha. Não pode fumar nem cigarro. Exatamente. Nem nos bairros. O Brasil ainda não está preparado para esse processo. A palavra correta seria regulamentar, então. Regulamentar. O primeiro objetivo seria descriminalizar, né? Esse uso, que aí você vai ver o primeiro impacto. Futuramente, se der certo, seria regulamentar, legalizar, né? Criar locais específicos para a venda dessa substância, onde você pedir a identidade para um de menor, onde você poderia estar fazendo um trabalho de redução de danos, né? Coisas que o tráfico hoje não faz. Hoje o traficante ele tem a maconha numa mão e a cocaína na outra. Né? O usuário de maconha que vai procurar essa substância numa boca de fumo, ele está em contato com a cocaína, com o crack, que são substâncias realmente nocivas à sociedade. Agora chama outra coisa. É o Oxy. Oxy. Eu achei que era Onyx. Oxy. E essa está sendo considerada a droga do suicídio, né? Porque a pessoa tem até um risco, mas ele morre. Né? E é isso que tem que ser combatido. E aquele deputado é uma droga pesada. O do Onyx. Não confundir uma coisa. Emendando aqui com o Anderson Marques, você estava falando que teria de ser regulamentado, né? Eu estou falando porque ele começou a falar e eles estão querendo regulamentar e não legalizar. Eles estão querendo, a ideologia que eu percebo que eles estão querendo efetivamente é trazer como se o Brasil fosse a Holanda. Só que o Brasil, a cabeça do ser humano no Brasil não é igual ao do ser humano na Holanda. É mundos totalmente diferentes, o que não pode se servir por base. Nós temos que modificar tudo. Se for para poder, igual a ideologia do direito penal, começou a mudar. Falou assim, não, o uso agora não é mais crime, é contravenção penal, não há pena. Ela é uma advertência. Ou seja, a pessoa é fumando lá um baseado. O juiz fala assim, meu filho, você não pode fazer isso não, também faz mal para a sua saúde. Pode ir embora para sua casa. O que nós estamos... Você defende que aconteça isso, por exemplo? Eu defendo que continue sendo crime, mas o crime não com uma pena privativa de liberdade. Uma contravenção penal. Seria uma contravenção penal que essas pessoas que fossem flagradas utilizando essa substância entorpecente, que teriam um médico... Contravenção no Brasil é livre, né? Os bicheiros aí, vamos dar um exemplo, né? Tem até loja. Tem até loja. Faz uma operação, faz uma grande operação, prende um monte de gente, depois mostra para a sociedade e depois por trás continua a mesma coisa. Pode? Não, eu vou além disso. Eu acho que o debate não pode ficar só... Eu acho que é um avanço muito grande o que ele está fazendo,
né, essa luta pela... Não, o próprio fato de você estar numa televisão discutindo esse tipo de coisa... Eu acho um horário. Uma liberdade de expressão. Eu acho muito importante... As rapas não vão estar lá fora esperando a gente, não, né? Nós temos um advogado aqui. Mas eu vou estar preso também, não vou poder. Mas deixa eu falar. Eu acho muito importante esse papel, a luta dele, essa militância aí pela descriminalização da maconha, mas eu vou além. Eu acho que essa luta, essa briga tem que ir além disso, essa discussão, né, tem que avançar no seguinte ponto. A política de proibição de drogas, não estou falando de maconha, o que eu acho que deve evoluir é para uma generalização. Aliás, maconha, se você chamar de droga, é também uma coisa discutível, né? A política de proibição de drogas, o combate às drogas, do jeito que eles têm sido feito durante esses anos todos, aliás, começou a ficar forte mesmo na época do Bush. Né? Quem começou foi Nixon, né, presidente? Foi Nixon e o Bush avançou nisso. Só tem causado tragédias. A criminalidade aumentou, né? O tráfico aumentou. Junto com o tráfico tem vindo tráfico de armas. Virou aquela guerra nos morros e cidades como Rio de Janeiro, e em outros lugares. E esse tipo de negócio só gera isso. A história, eu como professor de história tenho liberdade de falar sobre isso, a história prova isso. E prova isso por quê? Qual foi o período de maior criminalidade nos Estados Unidos? Foi durante a Lei Seca. Exatamente. Né, que mais se matou e que mais se morreu nos Estados Unidos. O personagem famoso, isso foi Al Capone, né? E não só se matou e morreu por tiro, mas pelo até o uso excessivo de álcool. Porque o que acontece? As pessoas começam a viver em gueto. Porque é proibido. E principalmente jovens, pessoas da faixa dos 20 anos, começam a viver. O jovem é tribal, né? Ele adora andar em grupinho. Exatamente. Então o que acontece? A disputa ali ficava sendo quem bebe mais, quem apronta mais por causa da bebida. Então foi uma tragédia a proibição no professor, nós vamos continuar discutindo essa tragédia, que é um ponto muito interessante, daqui a pouco. Voltamos já já.